Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 4/5, domingão de jogos. Separei aqui 10 oportunidades para a gente conversar e analisar juntos, então presta muita atenção, tem muito conhecimento aqui dentro desse vídeo. No final vou deixar o bilhetinho pronto, então já se inscreve no canal, deixa o gostei, sem te enrolar demais, bora pro vídeo. Primeiro jogo que a gente tem aqui bem cedinho, às 9 horas da manhã, é o jogo entre Real Madrid e Celta de Vigo, beleza? Vamos lá. O Barcelona aqui com 76 pontos e o Real Madrid com 72. Só que essas equipes aqui vão jogar ainda um joguinho na Liga, tá? Então, se tiver a mesma pontuação que entre elas, no jogo direto, o Real Madrid pode chegar a 76. Então, assim, não tá perdido ainda esse título, ainda faltam 5 jogos, tem um jogo entre eles, então, se o Real Madrid continuar somando pontos aqui, continuar vencendo, é interessante, ele pode sonhar ainda com esse título da Liga. E o Barcelona, né, com foco dividido, o foco também na Champions League, o jogo de volta contra a Inter. O Celta vem com 46 pontos, o Osasuna com 44, o Mallorca com 44, Real Sociedad com 42, o Rayo não sei quanto ficou o jogo ainda, mas está com 41, beleza? Então é o seguinte, no momento que eu tô gravando esse vídeo, né, essas equipes aqui ainda não jogaram. Então, o Celta aqui, ele não alcança o Betis, é bem difícil, então ou ele vai ficar nessa vaga de Europa League, ou essa vaga de Conference, ou então sair de tudo. Então não é um jogo que o Celta precisa deixar de lado. Tá, então essa cotação para o Real Madrid aqui, ela já perde um pouquinho o valor, porque o Celta tem uma necessidade bem legal de vitória também. E os últimos jogos entre eles é bacana, porque são jogos extremamente abertos. Ó, 5-2 Real Madrid, 2-1, 4-0, 1-0, 2-0, 4-1, 2-1, 5-2, 3-1 e 2-0. Então, cara, é jogo pirotécnico, é jogo bom, é jogo de gols, não tem como. O Celta vira uma fase bem legal e aí perdeu pro Espanhol e pro Barcelona, mas pro Barcelona totalmente aceitável, e voltou aqui, venceu o Villarreal, mas o Villarreal tava com o jogador expulso desde o comecinho da partida, tá? Então meteu 3-0 aqui dentro de casa. Campanha até boa do Celta, e aqui do Real Madrid também, vamos puxar. Perdeu pro Barcelona na Copa do Rei, né, desclassificado, beleza, 3-2, venceu o Getafe por 1-0 e o Bilbao por 1-0. Então os últimos dois joguinhos do Real, jogos bem under, né? Mas enfim, eu acho ainda que o Real Madrid é uma equipe bem over. Eu acho que esse jogo aqui é tranquilo para bater over 1,5, até porque o histórico é bom, o Celta precisa vencer. Essas outras equipes aqui, o Getafe e o Bilbao, não tinham tanta necessidade assim de vitória. O Bilbao também já tá bem confortável na Champions League. Então eu gosto sim do over 1,5 nesse jogo. Pô, 1,11 é foda, tá? Vamos puxar então. Seguinte, o handicapzinho mais 2.5 a favor do Celta, tá? Ou seja, se o Real Madrid vencer até por 2 gols de diferença é green, só não pode vencer por 3 ou mais gols de diferença, combinado? Se a gente olha o confronto direto, realmente a gente vê que essa linha aqui daria head em alguns jogos, esse da Copa do Rei, esse aqui da Liga, mas ó, 2-1, 1-0, 2-0, aqui teve mais um 2-1. Eu acho interessante, eu gosto do jeito que o Celta vem jogando. O Real Madrid não tá numa fase tão sensacional assim, tá vacilando bastante, a defesa que não tá passando confiança, então eu vou puxar esse handicap do Celta, tá? Brighton e Newcastle. O Brighton com 51 pontos, o Aston com 57, ou seja, são 6 pontos o que separa as duas equipes aqui, faltando 4 jogos para serem disputados, ou seja, 12 pontos em disputa, 6 de diferença, até dá para pegar uma competição europeia, mas é complicado, tá? É complicado. O Brighton vinha numa sequência horrível de resultados, mesmo marcando muitos gols, estava perdendo, olha, como é que 4-2 pro Brentford, 2-2 com o Leicester, 2-1 contra o Crystal Palace, 4-3 perdeu pro Nottingham Forest, 2-2 empatou com o City e agora venceu o West Ham por 3-2. Então, cara, tá tomando muito gol essa equipe do Brighton, absurdo. E o Newcastle numa fase muito forte, tá? Meteu 3-0 no Ipswich, 5-0 no Crystal Palace, perdeu pro Aston Villa, mas ó, venceu o United, venceu o Leicester, venceu o Brentford, venceu o Liverpool pela Copa. Cara, fase bem legal do Newcastle. Depois pega Chelsea em casa e Arsenal fora. Então é uma campanha bem difícil, ele tá aqui disputando a vaga da Champions League. Eu gosto de duas coisas aqui. Eu gosto de pegar um gol do Newcastle e gosto também da linha mínima de escanteios que tiver a favor do Newcastle. Ah, vamos pôr que a linha mínima ali, cotação de 1,50, 1,60, seja 3,5 cantos. Pega. Ah, é 4,5 cantos. Pega. Tá? Eu acho que ali entre 3, 4, até uns 5 escanteios é interessante pegar. O Newcastle é muito forte em cantos. Tem tudo para propor jogo nesse confronto aqui também. E um golzinho dele eu acho que é bem safe, beleza? Chelsea e Liverpool. Chelsea
que precisa também dessa vaga aqui de Champions League, beleza? Tá com 60 pontos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu não sei o resultado de City, se City venceu ou não. Não sei o resultado de Nottingham Forest, se venceu ou não. Então pode ser que o Chelsea já esteja fora dessa vaga aqui de Champions League e precisa vencer, tá? Tem o joguinho também da Europa League no momento que eu tô gravando esse vídeo. Mas o Chelsea, jogando em casa, vem de uma vitória contra o Everton, pela Liga, né? 2x2 com o Ipswich, venceu o Tottenham e venceu o Leicester, beleza? Placares bem magros, todos aqui por 1x0. O Liverpool já foi campeão, então não tem mais necessidade alguma de vitória, né? Meteu 5x1 aqui no Tottenham. Então assim, resta saber qual time o Liverpool vai pôr em campo, porque tá com 82 pontos aqui, já foi campeão, não tem mais por que colocar os seus jogadores titulares. O Chelsea tem uma necessidade até interessante de vitória, tá? Então nesse confronto eu vou pegar um Chelsea ou empate. Combinado? Porque a necessidade de vitória do Chelsea é mais forte e o Liverpool não precisa vencer, não sei nem se vai titular. Roma e Fiorentina. Pô, cotação bem baixa da Roma, hein? Mas enfim, vamos lá. A Roma vem numa fase sensacional, tá? 1x0 na Inter de Milão, tirando a liderança da Inter de Milão. Venceu o Verona, empatou com a Lazio 1x1, com a Juventus 1x1, resultados legais. Lecce 1x0, Cagliari 1x0, perdeu pro Bilbao aqui, mas é Europa League, e na Liga 1x0 e 2x1. Então na Liga tá invicto, uma sequência bem legal de jogos. A Roma vem com 60 pontos, a Juventus com 62, o Bologna com 61. Então a Roma, ela consegue sim essa vaga novamente da Champions League, tá? E tá numa fase legal, tem que aproveitar a boa fase e consegue essa classificação sim. A Fiorentina vai jogar hoje contra o Betis, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, cara, dependendo do resultado, se ela tiver perdido pro Betis, tiver empatado, ela tem o jogo de volta. Então a Fiorentina aqui com 59 pontos, é difícil ela pegar essa vaga na Champions League, mas ainda dá, né? A diferença é só um pontinho aqui pra Roma. A Lazio também tá com a mesma pontuação. Então esse um pontinho acaba que faz a diferença, mas ela consegue. Só que eu acho que o foco dela é mais nessa Conference League mesmo. Então tem que ver como é que vai ser esse primeiro jogo. Mas de toda forma, cara, pela fase da Roma, é impossível não pegar alguma coisa a favor da Roma, tá? Eu vou no handicap 0 a favor da Roma, 1,25 pra mim tá maravilhoso, tá? Venceu o Green, empatou o Reembolso, perdeu o Red. Combinado? Mainz e Frankfurt, vamos lá. Frankfurt com 55 pontos, faltam 3 jogos, então Borussia, Leipzig, né, podem chegar. É interessante pro Frankfurt pelo menos arrancar um empatezinho nesse jogo, pra ali somar pelo menos um pontinho, já distanciar o Mainz. Então assim, a vaga de Champions League, ela tá sim no papo, mas assim, é complicado, tá? O Mainz com 47 ele ainda pode conquistar, mas vem numa fase muito ruim, cara, né? Ó, 3x0, 2x2, 2x0, 1x1, 3x1, 2x2. E o Frankfurt aqui vem de um 4x0 em cima do Leipzig. 2 joguinhos mais under aqui, principalmente na Europa League, né? Que foi desclassificado. Mas esse jogo aqui, cara, é jogo de 1,5 gols. Não tem nem o que falar, não tem nem muito o que pensar. É jogo de 1,5 gols e com ambas marcam de extremo valor, beleza? Continuando, a gente tem o joguinho agora aqui do Bologna contra a Juve. Cara, jogo bom, tá? Bologna, fase excelente, 61 pontos, subiu bastante na tabela. A Juventus com 62, aqui é praticamente um confronto direto pela vaga de Champions League, né? Vamos lá, a Juve venceu o Monza por 2x0 em casa, perdeu para o Parma, jogo muito ruim da Juventus, parece que ela nem entrou em campo, jogo horrível, horrível, horrível da Juventus. Venceu o Lecce por 2x1, então em casa a gente vê jogos interessantes, ó, 2x0, 2x1, 1x0 contra o Genoa, mas fora de casa, perdeu para o Parma, empatou com a Roma e perdeu para a Fiorentina e venceu o Cagliari, tá? O Bologna, 2x1 em casa na Copa Itália contra o Empoli, mas já tinha vencido o jogo de ida. Venceu a Inter por 1x0, empatou com a Napoli, meteu 5 na Lazio e também 2x1 aqui no Cagliari, tá? E sem contar que a fase, cara, é absurda. Então, aqui eu vou trabalhar um golzinho da equipe do Bologna nesse jogo, beleza? 1,5 aqui, tá 1,44, então um golzinho do Bologna vai estar pagando muito bem, muito bem. Eu vou trabalhar um golzinho do Bologna nesse jogo. Vasco da Gama e Palmeiras. Os últimos jogos entre eles, a gente tem 3 vitórias seguidas do Palmeiras, 2 empates, mais uma vitória do Palmeiras, mais uma vitória do Palmeiras, um empate e 2 vitórias do Palmeiras. Então aqui, cara, em 10 jogos, pelo menos, o Vasco não venceu o Palmeiras. A gente tem aqui 3 empates e 7 vitórias do Palmeiras. Sem contar que a fase do Palmeiras é forte, né? Venceu o Ceará aqui fora de casa, perdeu pro Bahia um joguinho em casa. Mas ó, 3x2, 2x1, 1x0, 2x0, 1x0, 2x1, 3x2. É bizarro, tá? O Palmeiras realmente é um forte candidato ao título. O Vasco perdeu pro Cruzeiro por 1x0. Empatou com o Lanús, empatou com o Flamengo. Aqui foi um bom resultado, né? Se não fosse o Léo Jardim, teria tomado um amasso. Então, é uma surra mesmo. O Flamengo tá goleando todo mundo, então foi bom esse pontinho. Perdeu pro Ceará, venceu o Sport, mas aqui, né? O Sport tá perdendo pra todo mundo. Academia Puerto Cabelo também, 1x0. Ficou um placar até magro, porque essa equipe aqui é muito ruim. Tomou um cacete pro Corinthians. Fez 3x1 no Melgar e tomou um empate e venceu do Santos, tá? Que também
tá uma baba. Então, cara, fase ruim do Vasco nesse início de campeonato. O Palmeiras vem bem. Aqui eu vou trabalhar dois mercados. Vamos lá. Palmeiras para ter mais escanteios no primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras vai começar muito forte, muito em cima. E Palmeiras no empate, tá? Pra mim são os dois mercados ali mais interessantes pra esse jogo, combinado? Próximo jogo que a gente tem aqui agora é o joguinho do Grêmio contra o Santos. Aqui eu não sei quem tá pior. Ó o Grêmio. Uma vitória, 2 empates, 3 derrotas, 5 pontos. O Santos, uma vitória, 1 empate, 4 derrotas e 4 pontos. Cara, jogo horrível, tem tudo pra ser um jogo ruim, um jogo truncado. Duas equipes aqui que vêm muito mal na competição. O Grêmio tomou a virada pro CSA pela Copa do Brasil, empatou com o Vitória, empatou com o Godoy Cruz, empatou com o Inter aqui, tomou 4 pro Mirassol, 2 pro Flamengo. Cara, que fase horrível do Grêmio. E o Santos, cara, não deixa a desejar também. É muito ruim, mas vem marcando gols, ó, 2-1, 2-1, né? Duas derrotas aqui para Bragantino e para São Paulo, mas marcou gol. Teve um 2-2 muito legal também contra o Bahia. Eu fui nesse jogo, o Santos fez a virada, começou perdendo de 1-0, virou o jogo e tomou um empate no final, né? 2-2. Cara, perdeu pro Vasco. Fase muito ruim, muito ruim. E venceu o Atlético aqui por 2-0. Cara, jogo difícil, complicado, mas aqui eu acho que pela necessidade de vitória das duas equipes, pela pressão que tá nesse jogo aqui para as duas equipes, eu acho que esse jogo aqui é interessante para trabalhar gols, tá? Eu acho que o e-mail é interessante e outra, eu acho que o ambas marcam tem valor demais aqui, tá? Duas equipes muito fortes para ambas, que fazem e sofrem muitos gols, tá? Então ambas marcam para mim que tá muito interessante nessa cotação de 2, combinado? Sport Gil Vicente, vamos lá. Sport 75, Benfica 75, eu não sei quanto ficou o jogo do Benfica, então pode ser que ele ganhou. Aqui é o que? As duas equipes com a mesma pontuação, faltam 3 jogos, o que vai mandar aqui é o saldo de gols. Então, quanto mais gols o Sport fizer, além de vencer, é interessante. Então aqui pra mim, até o final da temporada é vitória do Sport, mas que eu vou pegar o handicap -1 pro Sport, ou seja, precisa vencer por 2 gols de diferença, beleza? Venceu por 1 gol só anula, venceu por 2 ou mais gols de diferença é green. Gil Vicente aqui, com 32 pontos, faltando 3 jogos aqui, ele não cai mais, né? O AVS na verdade pode chegar a 33, mas é muito difícil o AVS ganhar 3 jogos seguidos, então assim, praticamente já tá salvo aqui, tá? E Cruzeiro e Flamengo pra fechar, vamos lá. Flamengo, 15 gols marcados, 2 gols sofridos. Cruzeiro aqui com 7 gols marcados, 6 gols sofridos. Só que tem um ponto interessante, o Cruzeiro tem 3 vitórias em casa. É o melhor mandante já do Campeonato Brasileiro, tá? Marcou 6 gols, sofreu apenas 1. Então, apesar da fase do Flamengo ser muito boa, né? O Flamengo tá jogando muita bola, tem um elenco melhor, realmente a fase do Flamengo é muito legal. Pô, o Cruzeiro em casa não é uma equipe de se jogar fora. Venceu do Vasco, na verdade foi sem ser no Mineirão. 3-0 no Bahia, né, dentro do Mineirão, com o apoio da sua torcida, e venceu o Mirassol no jogo de estreia, tá? E perdeu pro Mushuc Runa. Então aqui é o seguinte, eu vou puxar um handicapzinho mais 1,5 pro Cruzeiro, beleza? Se o Flamengo for lá no Mineirão e vencer o Cruzeiro por 1 gol de diferença, é green ainda, só não pode fazer 2 ou mais gols de diferença, beleza? Eu vejo o Cruzeiro conseguindo segurar bem a equipe do Flamengo aqui. Os últimos jogos no Mineirão, vamos ver? Ó, teve um 2-0 no ano retrasado, 1-0 só ano passado bateria essa linha, 2-1 bateria essa linha, 2-0 aqui seria Red, 1-0 bateria essa linha também. E é isso, tá? Pô, que paternidade, hein? Cruzeiro vence o Flamengo tem um tempão, cara. Dos últimos 10 jogos, o Cruzeiro venceu aqui, ó, da Libertadores só, 2-0, depois só derrota e empate, loucura. Mas enfim, a gente quer pro e-mail, combinado? Então é isso, turma. Tá aí todos os joguinhos. Seja um domingo muito lucrativo, muito bom. Vou deixar um bilhetinho pronto aí no final do vídeo. Um biguinho também. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço. Até amanhã. Fui!